E nós já temos um entrevistado na linha, né? O Caio Bartini, especialista em direito tributário, e nós vamos falar justamente sobre esse orçamento de guerra, né? Que vem sendo feito, e é uma guerra contra o coronavírus, realmente. Prazer conversar com você, Caio. Prazer todo meu, senhores, como vocês estão? Uma ótima tarde a todos. Bem, graças a Deus. Caio, com relação a esse orçamento de guerra, né? Uma hora ou outra o país vai ter que pagar por isso, né? Não é assim, você pega o dinheiro e acabou a história, não funciona dessa maneira. Quais os efeitos, né, que isso vai ter no futuro, Caio? Nós temos um problema hoje, do seguinte sentido: a gente está tendo um aumento significativo de despesa pública em relação à própria questão da pandemia que nós estamos vivenciando no mundo. Então, por óbvio, há uma necessidade de se interpretar as regras que foram criadas em situações de normalidade de forma excepcional. A gente não pode tratar uma regra que foi criada numa situação de normalidade, numa situação de excepcionalidade. Entretanto, o que vai mais ter de problema justamente é o controle dessa despesa, porque o orçamento de guerra nada mais é do que você ter uma possibilidade de criar um orçamento complementar, não respeitando a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Para os nossos ouvintes, internautas entenderem. Existe um limite colocado pela Lei de Responsabilidade Fiscal de gastos públicos. Então, você não pode ultrapassar determinadas despesas para angariar, nesse caso, receitas extra-orçamentárias com a finalidade de custeio. Isso vem com salários, isso vem com determinadas obras, isso vem com várias situações. Então, qual vai ser o grande papel do governo hoje? O grande papel do governo vai ser, primeiro, que esse orçamento complementar ele é temporário, ele não é algo ad aeternus, ele vai permanecer enquanto do estado de calamidade pública. Esse estado de calamidade pública ele foi decretado até 31 de dezembro deste ano. Então, ele tem um tempo de vigência. Segundo, há uma necessidade depois de fazer um ajuste no reequilíbrio do déficit público, porque vai acabar acarretando, por óbvio, tanto um aumento significativo do déficit interno, quanto possível também um aumento do próprio déficit externo do país. Porque, afinal de contas, parte dos valores que nós nos utilizamos também, tendo em vista essa questão pandêmica, são utilizados para amortização de juros e amortização da nossa dívida externa. Caio, boa tarde, aqui é o Vinícius. Pelo que eu compreendo, então, da tua fala, você diz dessa responsabilidade, então, de que esse orçamento, de que esse dinheiro seja utilizado dentro dessas regras para as especificidades do combate à pandemia do coronavírus. Agora, como fazer essa fiscalização que você atentou ser tão importante? Esse controle, Vinícius, ele pode ser feito de duas formas. O primeiro controle é feito através de um controle interno pela própria Controladoria Geral da União. Nós temos relatórios, se nós pegarmos a emenda constitucional número 106, que foi promulgada nesses dias, você vai verificar que ali dispõe que deve ser apresentados relatórios. Esses relatórios bimestrais, tem relatório que é mensal, com a finalidade de avaliar, primeiramente, onde está tendo o aumento da despesa. E se efetivamente as receitas que são obtidas, elas estão realmente sendo utilizadas para o atendimento das questões relacionadas ao Covid-19. Então, não se pode ter um gasto exacerbado. Já estamos trabalhando acima do limite do teto, e quanto mais, e foi isso que foi bem colocado, Vinícius, pelo Paulo, quanto mais nós tivermos um aumento da receita, da despesa e, consequentemente, da receita, a conta vai chegar. E a conta vai chegar no exercício de 2021. E no exercício de 2021, se o governo ele não estiver se preparando
para os eventos pós-pandemia, nós teremos mais um exercício financeiro recessivo. Esse ano já foi feita uma estimativa pela Fundação Getúlio Vargas de uma retração econômica de mais de 4 pontos percentuais. Então, esse controle interno ele é feito pela CGU. E existe o controle externo. Esse controle externo tem que ser feito pelo Poder Legislativo, juntamente com o auxílio dos tribunais de contas. Então, esse trabalho de fiscalização eu vejo hoje, Vinícius, como um dos mais significativos. É justamente analisar se o que está sendo gasto realmente são despesas relacionadas à Covid-19 e se, consequentemente, os créditos suplementares estão sendo abertos. Eles estão sendo totalmente direcionados para essa finalidade. Doutor, com relação aos impostos, a gente viu que no início desta pandemia, alguns impostos foram levados para frente, né? Para que as empresas paguem na frente. Não vão deixar de pagar, mas vão pagar com um pouco mais de espaço. Existiria alguma possibilidade, eu confesso que eu pensei muito nisso, né? Do governo ter feito isso, ter aberto mão de algum imposto nesse momento de pandemia? Existiria essa possibilidade, depois ser retomado esse imposto, mas abrir mão desse imposto momentaneamente? Você sabe que essa é uma equação muito difícil de alcançar. Por quê? Veja qual é o grande problema que nós vivenciamos. Nós queremos que o governo, óbvio, tome devidas cautelas e, consequentemente, realize ajudas financeiras aos estados, realize ajudas financeiras aos municípios, consequentemente, busque mecanismos para alcançar o trabalhador informal, busque, de alguma forma, tentar minimizar os impactos econômicos dessa crise mundial. Qual é o grande problema? A grande gama de receita que os entes federativos têm são receitas advindas da tributação. Se simplesmente o governo ele começa, como se tentou fazer, somente a título de exemplo, alguns magistrados do interior do estado de São Paulo começaram a conferir liminares com a finalidade da suspensão do pagamento do ICMS até o final da crise pandêmica. Bom, isso estava já se tornando algo entre alguns magistrados de alguns setores já comum de conceder. Você imagine, por exemplo, que nós temos uma decretação de calamidade pública até 31 de dezembro. Isso não significa que a pandemia tenha parado lá. Isso significa que o nosso decreto de calamidade pública vai até 31 de dezembro. Então você pense, por exemplo, do estado que tem a sua maior arrecadação tributária no ICMS. Ele simplesmente abrir mão da totalidade desses recursos durante esse período e simplesmente, da mesma maneira, ele precisar desses recursos para a mantença de serviços essenciais. Então, é uma equação que ela é muito complicada. Eu não posso dizer a você que a abertura de mão de tributação nesse momento em toto seria o mais benéfico para a questão orçamentária, tendo em vista uma estimativa econômico-financeira que nós temos. Afinal de contas, se a nossa maior carga tributária ela é sobre consumo e sobre produção, e consequentemente na contratação de mão de obra também, nós já estamos tendo uma perda significativa de arrecadação. Os estados já estão contabilizando grandes impactos, porque grandes setores da economia em que tem um excesso ou até mesmo uma atividade maior de consumo, eles estão parados. Ou seja, o governo já não vai arrecadar. Então, aquilo que se estimava de arrecadação com base no orçamento, uma estimativa do orçamento anual do exercício de 2020, que deveria ser X, esse X já é dividido por 3. Porque já se tem aí mais ou menos uma estimativa de que a perda do que a Covid-19 já está gerando na economia, tendo em vista a receita dos estados, o impacto será entre
25% a 30% já nesse momento. Então, se nós ainda abrirmos mais a questão da abertura de mão da tributação, não do prazo, que é uma coisa que você colocou bem. Uma coisa é a moratória, é a postergação do recolhimento do tributo. Eu posso até propiciar, como eu acho que o governo ele pode ajustar isso com um pouco mais de tempo e tomar algumas outras medidas que até são mais significativas do que necessariamente essas, que depois eu posso até, se nós tivermos tempo, passar. Mas eu vejo que essa situação de abrir mão de determinada tributação nesse momento, o impacto será ainda mais negativo, não só para a economia do exercício de 2020, mas para a economia do exercício de 2021. Pois é, doutor, e até o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem mostrando muito esta preocupação, vem falando de tentar impedir aí uma grande farra fiscal. Agora, dentro disso que o senhor mencionou sobre a situação dos estados, a gente sabe que muitos estados já vinham numa situação muito difícil e agora com essa perda de arrecadação do ICMS e também do ISS, eu gostaria que o senhor comentasse aqui para a gente sobre aquele projeto, um outro projeto também que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado de socorro a esses estados, né, com a injeção ali de quase 130 bilhões de reais, contando, claro, com aquela contrapartida que é do congelamento dos servidores, do salário dos servidores públicos, ou seja, não vai se ter aí um gasto com a folha salarial dos servidores públicos até o final do próximo ano. Como que o senhor avaliou esta medida aprovada pelo Senado inicialmente e depois pela Câmara? Eu vejo que nós temos, antes de mais nada, um problema sério no nosso sistema federativo. Eu vou explicar o porquê. Numa federação, nós temos uma união indissolúvel de Estados-membros para a formação de um Estado federal. Esses Estados-membros, eles não têm a sua soberania é transferida ao Estado federal, e o Estado federal exerce tanto de forma interna quanto de forma internacional. E, consequentemente, nós temos um sistema de repartição de receita pelo qual nós temos um desequilíbrio. Então, os entes que têm a maior gama, muitas vezes, de prestação de serviços públicos diretos são aqueles entes que definitivamente não têm uma grande capacidade de arrecadação. E uma grande coisa que nós temos de problema no país é uma proliferação de municípios que não têm capacidade arrecadatória. Por mais que se tenha cumprido toda a determinação tratada na Lei 9709, que fala a respeito da criação das municipalidades, do desmembramento de territórios para a criação, então, de novas unidades federativas, não se concebe você ter municípios com 5 mil habitantes, cuja capacidade de arrecadação é nula e esses municípios dependem de fundo de participação. Outro problema que nós temos, durante muito tempo, estados praticaram total irresponsabilidade no trato da coisa pública. Vários estados com a tentativa, inclusive, de engrupir a lei de responsabilidade fiscal, seja através de processos administrativos e processos judiciais, foram tendo aí as contas empurradas ano a ano, e o que fica realmente claro é a ajuda, ela tem que ser direcionada tão somente para as despesas que advieram da Covid-19 e não despesas que tiveram da má gestão da coisa pública. A União, ela não tem que ficar responsabilizada pela conta mal gasta ou mal utilizada de determinados mandatários eletivos. Então, o que nós vemos durante bastante tempo foram estados gastando mais do que deviam, utilizando a quebra total dos compromissos assumidos junto a um orçamento gerencial correto e agora querendo empurrar para todo ente federal
aproveitando um oportunismo do fato de nós estamos vivenciando uma crise sem precedentes, jogando as contas para o governo federal. Então eu creio que tem que ser feita a primeira análise. Os estados precisam de ajuda? Sim. Os municípios precisam de ajuda? Precisam. Precisam destinados ao quê? Àquilo que é vinculado ao atendimento das despesas relacionadas à Covid-19. O que nós não podemos permitir é justamente que má gestão de prefeitos, má gestão de governadores, má gestão das contas do próprio secretariado que faz parte destas entidades, jogarem agora às expensas do ente federal uma conta estratosférica e dizendo que aquele limite é um limite muito abaixo do que se deveria pagar. Eu acho que tem que ter agora um controle maior, muito mais efetivo, para que nós não tenhamos um problema ainda mais sério de endividamento público dos estados, um aumento ainda mais sério de endividamento público dos municípios e que depois vem aquela decretação de moratória, determinando, olha, eu não tenho como te pagar a União, eu não tenho como te pagar Estado, e assim sucessivamente, e sem exigências de determinadas garantias. Porque a única garantia que foi estabelecida é: você não vai ter aumento de servidor público. Ora, se nós pegarmos as contas dos estados, eu lhe pergunto, analise das 27 unidades federativas, quantos estados já se encontram com a sua folha de pagamento completamente engessada? Não teria nem sequer espaço para isso. Eles não têm nem espaço sequer para ter qualquer espécie de ajuste, de atualização salarial, quanto mais aumento dos servidores públicos. Então eu acho que há uma necessidade, conforme eu estava acompanhando o programa e vocês estavam conversando anteriormente, há uma necessidade de se analisar que determinadas pessoas que pedem determinados benefícios, benesses, são aquelas que definitivamente não querem abrir mão de nenhum tipo de benesse. Então eu desejo benesses para o meu estado, eu desejo benesses para a minha municipalidade, tá, mas qual é a benesse que eu abro mão? Não, eu não tenho que abrir mão de nada. Então eu acho que é uma questão de empatia, solidariedade e principalmente é uma questão de temperança nesse momento, de equilíbrio, para saber que não pode a União assumir simplesmente gastos que não estão relacionados às despesas decorrentes dessa pandemia e simplesmente decretar moratória ad aeternus, para que a União depois vá, consequentemente, com o aumento de despesa, aumentar a tributação. E quem vai pagar esse pato sou eu, vocês e todos os demais ouvintes e internautas nossos. Perfeito. Doutor Caio Bartini, especialista em direito tributário, quero agradecer demais a sua participação nessa programação especial da Jovem Pan, desejar um ótimo sábado e um excelente Dia das Mães amanhã. Grande abraço, doutor. Abraço a todos vocês, obrigado e me coloco à disposição de todos. Forte abraço.